Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter o toque de Midas, enquanto outras lutam eternamente sem nunca alcançar a vida que desejam? O que elas sabem que você ainda não descobriu? E, se a chave para a transformação não fosse algo grandioso, mas algo simples, oculto nas entrelinhas da vida cotidiana, algo tão poderoso que, ao ser revelado, mudaria para sempre a forma como você vê o mundo. E assim mesmo, prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não pode ser ignorado, e sua vida nunca mais será a mesma depois disso. A verdade, muitas vezes, não é o que nos é dito. As leis que realmente moldam nosso destino não estão nos livros que você lê, mas nos silenciosos pactos que fazemos com o nosso próprio pensamento. O que você considera ser realidade é apenas uma sombra projetada pela sua mente. E se você mudar essa mente, se dominar as forças ocultas que influenciam sua visão e suas escolhas, então você terá o poder de reescrever sua história a qualquer momento e para sempre. Agora, você pode estar se perguntando: será que existe realmente uma fórmula secreta para alcançar aquilo que todos buscam? O que se diz por aí são apenas fragmentos, distorções de uma verdade profunda. O que você precisa entender, sem rodeios, é que essas leis não são apenas teoria, elas são a espinha dorsal de tudo o que você já viu ou sonhou. O que está prestes a ser revelado a você vai desafiar tudo o que você acredita ser possível. O que parecia impossível, agora será inevitável. Você já sentiu, no fundo da sua alma, que há algo a mais para você? Algo além dos limites daquilo que a vida tem lhe dado até agora? E se eu lhe dissesse que essa verdade está escondida dentro de você, esperando para ser desbloqueada por um simples, mas poderosíssimo ato de vontade? As leis que você está prestes a descobrir não dependem de sorte nem de circunstâncias externas. Elas dependem de uma decisão, uma mudança interna, que acontece no momento em que você decide que está pronto para a transformação. Você está preparado para ouvir as 10 leis que, se entendidas e aplicadas, vão mudar sua vida de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Estas não são promessas vazias, não são soluções temporárias. Elas são os pilares invisíveis que sustentam as realizações mais extraordinárias da história humana. Se você chegar até o fim e compreender de verdade o que está sendo dito, sua vida não será mais a mesma. E se não estiver pronto para isso, talvez você devesse reconsiderar se deseja continuar nesta jornada. Porque uma vez que você conheça essas leis, não há como voltar atrás. A cada segundo que passa, você se dá conta de que existe uma luta constante dentro de você. Não é sobre o mundo exterior, o caos lá fora, as dificuldades, os desafios que você enfrenta todos os dias. Não. A verdadeira batalha é interna e ela ocorre nos recessos mais profundos da sua mente. Cada pensamento que você tem, cada crença que você carrega, cada dúvida que você alimenta, é uma escolha. Você tem o poder de transformar ou de se submeter. Mas é difícil, não é? É difícil porque, no fundo, você sabe que as respostas que você procura nunca virão de fora. Elas vêm de dentro de você, da sua capacidade de se olhar com honestidade e de entender que as limitações que você vê são as limitações que você aceitou. Você sabia disso? Sabia que por trás de cada pequeno fracasso existe um padrão oculto que você construiu e que, ao mudar esse padrão, a vida se abrirá diante de você de uma maneira que você jamais imaginou ser possível? A primeira das leis que você precisa entender é a lei do pensamento. E não, ela não é uma teoria abstrata ou um truque da mente. Ela é a fundação de tudo. Sua realidade externa nada mais é do que um reflexo da sua realidade interna. Cada pensamento que você tem, por mais insignificante que pareça, começa a moldar o seu mundo. Como você vê o mundo? Como você se vê? Se você acredita que o sucesso é algo distante, impossível ou reservado para outros,
Então, sua mente começará a construir barreiras impenetráveis. Você nunca verá o que está além dessas barreiras. E pior ainda, você criará desculpas, razões e histórias que reforçam a sua própria limitação. Mas se você mudar o seu pensamento, se você aprender a alimentar sua mente com pensamentos de possibilidade, a vida começará a se transformar de maneira invisível, silenciosa, mas poderosa. Não é questão de sorte ou destino, é questão de controle, de escolha. E se você se der conta disso, sua realidade mudará diante de seus olhos. Agora, o que você não sabe, ou talvez tenha ignorado, é que existe uma força ainda mais poderosa do que os seus próprios pensamentos. Existe algo que, quando você ativa, começa a mudar sua vibração, suas ações, suas oportunidades, suas relações. Essa força é a lei do desejo. Não confunda desejo com simples vontade, com uma fantasia passageira. O desejo que estou falando é profundo, visceral, inquebrantável. Ele vem da alma. É o fogo que queima dentro de você, alimentado pela convicção de que você merece mais, de que você foi feito para conquistar. Este desejo não é uma meta, é um estado de ser. Ele vai além daquilo que você quer. Ele é a certeza de que sua vida pode ser uma expressão constante do seu propósito mais profundo. Você já sentiu esse desejo queimando em você? Ou será que ele foi abafado, sufocado pelo medo ou pela conformidade? Porque quando você realmente deseja algo com cada célula do seu ser, o universo não pode fazer outra coisa senão se alinhar com você. Mas se você ainda se permite duvidar, ele ficará distante. Apenas aqueles que abraçam o desejo com coragem podem ver a transformação acontecer de verdade. Mas o desejo, embora poderoso, não é suficiente. Se você não aprender a controlar sua mente, se não aprender a disciplinar seu pensamento, ele se tornará como uma chama descontrolada, um fogo que consome sem direção. A terceira lei é a lei da autodisciplina, e ela é a mais desafiadora de todas. O que você fará com todo o potencial que você carrega? O que você fará com o desejo ardente que existe dentro de você? Sem disciplina, sua mente será como um cavalo sem rédeas, correndo sem parar em qualquer direção. O maior inimigo da autodisciplina não é a preguiça ou o cansaço, é o hábito. O hábito de não fazer o que deve ser feito, o hábito de adiar, o hábito de colocar a culpa no tempo, nas circunstâncias, nas outras pessoas. Quanto mais você permite que esses hábitos se instalem, mais você se afasta da pessoa que poderia ser. A autodisciplina não é sobre impor rigidez. Ela é sobre criar espaço dentro de você para que a vontade de agir seja mais forte do que a resistência interna. Porque quando você finalmente dominar isso, as barreiras da procrastinação, da dúvida, do medo, desaparecerão. Você será a pessoa que age, que cria, que constrói. A força da autodisciplina vai te levar mais longe do que você jamais imaginou. E no final, será ela que revelará quem você realmente é e o que você é capaz de conquistar. Mas não se engane, nem todo poder reside dentro de você. A quarta lei, a lei da aliança, é a chave que você precisa para transitar do potencial para a realização. Por mais que você seja capaz de moldar sua realidade, por mais que você possa controlar sua mente e seu desejo, há algo que você precisa entender. Ninguém chega ao topo sozinho. Não importa o quanto você esteja determinado, você sempre precisará da ajuda dos outros, das ideias dos outros, da energia dos outros. Mas aqui está a grande verdade. A verdadeira aliança não é sobre depender dos outros. Ela é sobre atrair para a sua vida aqueles que estão alinhados com a sua visão, com a sua missão. A lei da aliança fala sobre o poder das conexões. Quando você se conecta com as pessoas certas, quando você se alinha com aqueles que compartilham os mesmos valores e desejos que você, algo mágico acontece. As portas se abrem, as oportunidades surgem.
Você começa a caminhar com um exército invisível ao seu lado. E você nunca mais será o mesmo, porque juntos vocês são mais fortes. Você já percebeu o quão fácil é se perder nas distrações? Como a vida parece preencher cada espaço de sua mente com ruídos, com exigências que não são suas, com demandas que você aceita sem sequer questionar? A quinta lei que você precisa dominar, a lei da clareza, surge como uma lâmina afiada que corta esse caos. Mas entenda, ela não trata de encontrar respostas óbvias ou soluções rápidas. Clareza verdadeira é um estado de percepção aguçada, onde você começa a ver além do óbvio, além da superficialidade. É quando você sabe, com precisão absoluta, o que você quer e por que você quer. A clareza não é um dom, é uma habilidade de silenciar tudo o que não importa e se concentrar naquilo que realmente faz diferença. Você já experimentou esse tipo de clareza? Já parou para olhar para dentro e perguntar a si mesmo: o que eu realmente quero e por que eu ainda não fiz isso acontecer? Quando você realmente abraça a clareza, o mundo começa a se organizar em torno de você e o que antes parecia confuso e imprevisível começa a ter um propósito e uma direção. Agora, a clareza é apenas o começo, porque ela, por si só, não basta. Você pode ter uma visão clara, mas sem a ação necessária, ela se tornará apenas um sonho distante. E é aqui que entra a sexta lei, a lei da persistência. É a força silenciosa que mantém você avançando, mesmo quando tudo ao seu redor tenta te fazer desistir. Mas a persistência não é uma simples questão de força de vontade. Ela não é sobre fazer o que é fácil ou o que é confortável. Não. Ela é sobre continuar, mesmo quando o medo surge e as dúvidas começam a corroer sua confiança. A persistência é uma arte, a arte de continuar indo, mesmo quando as recompensas não são imediatas, quando os resultados parecem distantes. Ela é um teste da sua fé em si mesmo, uma medida do quanto você acredita na visão que você tem para a sua vida. Você se reconhece nesse lugar? Naquele momento em que o cansaço mental e emocional tenta te paralisar, mas você escolhe seguir? A verdadeira persistência é uma escolha diária, um compromisso profundo com o que você sabe que é possível, mesmo que o caminho seja tortuoso. Ela é a força que separa os que sonham dos que realizam. E quando você domina essa lei, você se torna imbatível. Você já parou para refletir sobre como os outros percebem você? Como a imagem que você projeta no mundo afeta diretamente as suas oportunidades, os seus relacionamentos, até mesmo a sua percepção de si mesmo? Essa é a sétima lei, a lei da imagem. A maneira como você se vê, como você se apresenta ao mundo, é o que determina as portas que se abrem para você. E não é apenas sobre aparência ou atitude superficial. A imagem que você projeta vai muito além do físico. Ela é a energia que você carrega, a confiança que você transmite, a maneira como você fala, como se comporta, como se impõe. Sua imagem, em um nível mais profundo, é a forma como você se vê internamente. Se você se enxerga como alguém que não merece o sucesso, alguém que está lutando contra a maré, essa será a imagem que os outros terão de você. Mas, se você se vê como um líder, como alguém digno das maiores conquistas, isso é o que você se tornará. A imagem não é algo imposto, mas algo cultivado. Você sabe qual é a sua imagem? Ela reflete o que você realmente acredita sobre si mesmo, ou ela é uma máscara que você usa para agradar os outros? Quando você se torna consciente dessa imagem e começa a ajustá-la à sua verdadeira essência, as mudanças se tornam inevitáveis. Entretanto, nenhuma dessas leis pode ser verdadeiramente eficaz se você não souber controlar seu ambiente, se você não souber como usar as influências ao seu redor a seu favor. A oitava lei, a lei da influência, é a chave para isso. O que você absorve? Quais são os estímulos que você permite entrar em sua mente? As influências que você permite que formem sua percepção de mundo
são o que moldam sua realidade. A influência não é apenas sobre as pessoas com quem você convive, mas também sobre o que você consome, os livros que lê, os vídeos que assiste, as conversas que mantém. O ambiente que você cria ao seu redor tem um poder imenso sobre as suas decisões e, consequentemente, sobre os seus resultados. Não é apenas sobre buscar mentores ou encontrar pessoas que compartilham sua visão. A influência também está em como você escolhe o que alimenta sua mente todos os dias. O que você ouve, o que você vê, o que você permite que entre sem questionar. A lei da influência diz que, se você não controla o que entra na sua mente, você será controlado por isso. E se você se cerca das influências certas, dos estímulos certos, do conhecimento certo, você irá inevitavelmente elevar seu estado de consciência e se colocar no caminho da grandeza. Você já se perguntou o que realmente significa ter controle sobre sua vida? Ou será que, no fundo, você se sente mais como uma folha sendo carregada pela correnteza à mercê dos ventos da vida? A nona lei, a lei da autonomia, surge para quebrar essa ilusão e dar a você o verdadeiro poder de escolha. Autonomia não é apenas liberdade, é a habilidade de fazer escolhas conscientes que ressoam com sua essência mais profunda. Ela não é sobre fazer o que quer a qualquer custo, mas sobre se libertar das correntes invisíveis que o mantêm prisioneiro das expectativas alheias, das opiniões externas e das limitações autoimpostas. O que significa ser verdadeiramente autônomo? Significa estar em sintonia com o seu eu mais profundo, agindo a partir de uma consciência clara de quem você é, do que você quer e do que você não está disposto a aceitar. Não se trata de rebeldia sem causa, mas de um alinhamento com seu próprio propósito. Você já sentiu esse poder? O poder de escolher, de se desvencilhar das amarras invisíveis que o mantêm no lugar, de agir em direção a um futuro que é unicamente seu? Quando você abraça a lei da autonomia, você se torna o arquiteto da sua própria vida, livre para moldá-la de acordo com sua verdadeira visão. Mas, ao mesmo tempo, não se engane. A verdadeira autonomia não é a liberdade de viver sem responsabilidades, mas o reconhecimento de que, ao tomar o controle da sua vida, você se torna responsável por tudo o que nela acontece. E é aqui que a 10ª e última lei entra em cena, a lei da responsabilidade. Responsabilidade, em sua essência mais pura, não significa carregar o peso de todos os erros do mundo. Significa reconhecer que você, e apenas você, é o responsável pelo seu destino. O que você faz com os desafios que enfrenta, com as oportunidades que aparecem em sua vida, com os erros e os acertos, tudo isso está sob o seu comando. Não existe sorte, não existe acaso. Existe a sua escolha. Existe a maneira como você reage a tudo que acontece e como você decide fazer algo com aquilo. Quando você entende que é responsável por cada pequeno detalhe da sua vida, algo incrível acontece. O poder de mudar tudo está em suas mãos. Você se liberta das desculpas, do vitimismo, das lamentações sobre o que não pode ser mudado e começa a agir de maneira decisiva. A responsabilidade é o que transforma você de espectador para protagonista. Você está pronto para assumir essa responsabilidade? Está pronto para parar de esperar por um sinal e começar a criar os seus próprios sinais, tomando as rédeas da sua vida? Mas, ao assumir essa responsabilidade, você pode se deparar com uma sensação desconfortável, como se estivesse sendo desafiado a ir além do que você acreditava ser possível. E nessa jornada, muitos podem tentar te parar, muitos podem tentar te convencer de que é impossível. O medo do fracasso, da rejeição, da frustração, sempre estará à espreita. Mas não se engane, o medo, por mais poderoso que seja, é apenas uma ilusão. Ele se alimenta das dúvidas que você permite crescer dentro de sua mente. É nesse ponto que as verdadeiras forças de transformação entram em cena.
e que a última lição se revela para você. Você está pronto para desafiar o medo? Está preparado para ser maior do que ele? Porque quando você finalmente quebra essa barreira, você se torna imbatível. O medo não é algo para ser combatido diretamente. É algo para ser superado ao se mover em direção ao que você mais deseja. A lei do medo nos ensina que, ao encarar o que mais tememos com coragem e determinação, quebramos as correntes que nos impedem de avançar. O medo perde seu poder e você ganha liberdade para ser quem você nasceu para ser. Agora, é essencial compreender que o medo não é algo que desaparece da noite para o dia. Ele vai continuar aparecendo como um espectro, tentando te puxar de volta. Mas à medida que você avança, você vai perceber que, na realidade, o medo é apenas uma sombra que se dissolve sob a luz da ação. Quanto mais você se move em direção aos seus objetivos, mais ele perde sua força. E quando você chega ao ponto em que não pode mais ser contido, quando o medo já não consegue te paralisar, você começa a perceber que sua verdadeira natureza é invencível. As leis que você agora conhece, quando aplicadas com verdadeira compreensão e ação, transformarão sua vida de maneira profunda. Mas isso exige coragem, persistência e, principalmente, a capacidade de acreditar no que muitos ainda chamam de impossível. A jornada não termina aqui. O que você acaba de aprender não é um destino, mas um caminho. O caminho da verdadeira transformação, que exige de você mais do que simples desejo. Exige compromisso, coragem, ação contínua. Mas se você tiver a ousadia de viver essas leis, o impossível se tornará apenas um ponto distante no passado, e o seu futuro será o que você sempre sonhou. Agora, ao chegar ao final desta jornada, você deve se perguntar: o que vai fazer com tudo o que acabou de descobrir? O que você fará com as leis que acabaram de ser reveladas? Não se engane, você está diante de um ponto de ruptura. Aqui não existem meios termos, não há espaço para dúvidas ou procrastinação. Você tem diante de si um caminho claro, mas ele exige uma coisa de você: a total entrega. Não adianta conhecer as leis se não as aplicar, se não as viver com a intensidade de quem sabe que sua vida depende disso. As transformações que você almeja não acontecerão por acaso. Elas só virão quando você decidir, de forma absoluta e irreversível, tomar as rédeas do seu destino. Tudo o que você experimentou até aqui foi um convite. Agora é hora de se perguntar: você vai aceitar o convite para ser a versão mais grandiosa de si mesmo ou vai continuar vivendo no limbo do que poderia ser? Este é o momento em que você é desafiado a olhar para dentro e confrontar as verdades que talvez tenha evitado. Você já tem as ferramentas. Agora, a pergunta que ecoa dentro de você é: você está disposto a usá-las? Vai se permitir viver com a coragem necessária para colocar essas leis em prática todos os dias? A verdadeira transformação começa quando você decide que, independentemente das circunstâncias, você é o responsável pela criação da sua vida. Isso não significa que o caminho será fácil, muito pelo contrário. Mas cada passo que você dá em direção ao cumprimento dessas leis é um passo em direção ao seu próprio poder. Cada desafio será uma oportunidade, cada erro será uma lição, e cada conquista será uma confirmação de que você é capaz de alcançar aquilo que antes parecia ser um sonho distante. A única coisa que pode te impedir é a sua própria resistência. O medo pode tentar surgir, a dúvida pode sussurrar no fundo da sua mente, mas se você continuar se movendo, se você continuar aplicando as leis com disciplina e confiança, o impossível se tornará inevitável. Você deve estar se perguntando como começar. A resposta é simples, mas profunda. Comece agora. Não espere por um sinal. Não espere por uma mudança externa. Não espere pela aprovação de ninguém. Comece dentro de si. Comece a trabalhar o seu pensamento. Mude a forma como vê o mundo e a si mesmo. Não pense que precisa de uma grande transformação de uma vez.
A verdadeira mudança começa nos pequenos passos. O primeiro pensamento que você tem ao acordar, a primeira ação que você toma ao longo do dia, as pequenas escolhas que você faz ao longo de sua jornada, tudo isso é um reflexo do que você se torna. E quando você começa a se comprometer, a vida começa a se moldar de acordo com as leis que agora conhece. O universo, as pessoas, as circunstâncias começam a alinhar-se com aquilo que você realmente deseja e acredita. Não será fácil, mas será inevitável. Cada passo dado é uma confirmação de que você está no caminho certo. E quando você finalmente alcançar o topo, quando olhar para trás e perceber que dominou as 10 leis que agora vivem dentro de você, perceberá algo ainda mais profundo. Você não será mais a mesma pessoa. O medo, a dúvida, as limitações, tudo isso terá sido transformado. O que antes parecia ser uma batalha contra forças externas será agora uma dança harmoniosa com o universo. Você será a expressão mais pura de seu potencial, e o mundo ao seu redor refletirá isso. Cada conquista será apenas o reflexo do trabalho interno que você realizou. E então, você perceberá que as leis que pareciam distantes são, na verdade, as leis da sua própria natureza. Elas sempre estiveram dentro de você, esperando para ser reveladas. E agora, ao tomar posse dessas leis, você não só mudará sua vida, você mudará o mundo à sua volta. Mas lembre-se, esta jornada não é uma linha reta. Ela é feita de altos e baixos, de momentos de dúvida e momentos de clareza. E ao longo dessa jornada, você será testado, questionado e desafiado a cada passo. Porém, se você se manter firme, se você continuar aplicando as leis com disciplina, amor próprio e confiança, o que parecia ser impossível se tornará uma realidade tangível. Você terá em suas mãos o poder de transformar sua vida de forma tão profunda e duradoura que, ao olhar para trás, não reconhecerá a pessoa que um dia esteve no ponto de partida. Você será o próprio arquiteto do seu destino e, no final, perceberá que não existe nada mais poderoso do que a transformação interior, porque ela é o primeiro e o último passo para a verdadeira liberdade. E ao chegar aqui, você percebe que este não é um fim, mas o início de algo muito maior. As palavras que você ouviu não são mais sons vazios. Elas se tornaram sementes, plantadas na terra fértil da sua alma. E como todas as sementes, irão germinar no momento certo, transformando-se em algo que você ainda não pode totalmente compreender. Elas irão crescer silenciosamente em meio ao caos da sua vida cotidiana, até que, em algum momento, você se verá colhendo os frutos da transformação. Porque, dentro de você, algo mudou, algo que não pode mais ser ignorado. Agora, a pergunta não é mais sobre se você pode, mas sobre quando você vai realmente agir. E é essa ação que vai moldar sua realidade de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. Cada uma das leis que você descobriu ao longo deste caminho é uma chave. Não uma chave qualquer, mas uma chave dourada, forjada nas profundezas de sua própria essência. Elas não estão lá para serem apenas compreendidas, mas para serem vividas, experimentadas e, sobretudo, para serem sentidas. Você foi levado a um espaço onde o possível e o impossível não existem mais. O que você pensava ser limitante agora se revela como uma oportunidade esperando para ser abraçada. Você sente isso? O poder sutil que começa a crescer em seu interior. A mesma força que move montanhas e transforma destinos. E ao se permitir mergulhar ainda mais fundo, você perceberá que tudo o que você tem feito até aqui, todo medo, toda luta, toda dor, fez parte de um único movimento, o seu despertar. Agora, é hora de deixar que sua vida se torne uma expressão verdadeira de quem você é, sem medo, sem desculpas, sem limitações. E assim, a pergunta permanece: como você vai viver essa verdade que agora carrega consigo?
As leis que você conheceu não são apenas para momentos de reflexão, elas são para a ação, para a jornada diária. Você se lembra da clareza que mencionamos, da imagem que você projeta, do desejo que arde em seu coração, de todas as forças que agora estão ao seu alcance? Pois bem, tudo isso é seu, aguardando que você tome posse de sua verdadeira natureza. Como uma chama que começa a arder de dentro para fora, você pode agora criar a realidade que sempre sonhou. O que você fará com este novo poder? O que você escolherá ser a partir deste momento? A resposta está com você, e quando você agir, tudo ao seu redor começará a se alinhar com a sua visão. Mas antes que você siga adiante, pare por um momento e ouça a si mesmo. O que ecoa em seu coração agora? O que você sente que está prestes a mudar em sua vida? Às vezes, as respostas não vêm em palavras, mas em sensações. Elas surgem quando você se permite sentir, quando se abre para o que é novo e desconhecido. O medo vai tentar te paralisar, a dúvida vai tentar te afastar, mas lembre-se, você não está mais sozinho. Você tem dentro de si as leis do sucesso. E mais importante, a força que vem de assumir a responsabilidade por sua vida. Não há volta, não há mais dúvidas. A partir deste momento, você é o autor da sua própria história. Agora, ao encerrar essa jornada, uma verdade simples, mas profunda se revela. O que está à frente de você não é apenas uma vida, é a vida que você escolhe criar. E ao escolher essa vida, ao se entregar à transformação que é inevitável, você se torna algo muito maior do que já foi. O caminho à frente será desafiador, mas com essas leis como sua base, você verá que, a cada passo, o impossível se tornará apenas uma palavra vazia. E quando você olhar para trás, verá que não foi o destino que o trouxe até aqui, mas a sua própria coragem, a sua própria escolha. Se isso tocou algo profundo em você, não deixe que as palavras se percam. Curta, compartilhe e comente abaixo sobre a transformação que você está pronto para viver. Inscreva-se agora e esteja pronto para mais. O próximo passo, como você bem sabe, é seu. E ele começará no instante em que você decidir tomar o controle da sua própria história.